A história lhe deu um título, o carpinteiro. Mas essa palavra esconde o maior segredo sobre a formação do homem mais influente que já pisou na Terra. Imagine, em uma era de brutalidade cega e ganância desenfreada, o caráter humano era ainda mais cru e violento do que hoje. Como um ser com um espírito e moral superiores pôde conviver e se adaptar a um meio tão áspero? A humanidade só evolui através do conhecimento ou pelo sofrimento. E o povo hebreu, o mais sacrificado da época, carregava essa cicatriz. Seu pai, José, o Tecton, não lhe ensinou apenas um ofício. Ele lhe deu a ética da construção, onde cada pedra assentada era uma lição de integridade. Foi nessa profissão que ele aprendeu a tectonia, a arte de moldar não apenas casas, mas um caráter inquebrável, espelhando a dolorosa, mas necessária evolução moral que todos nós ainda percorremos. Quem era o homem que, antes de ser o Messias, era um mestre de obras na vida real? Fique conosco, pois vamos traçar a cronologia oculta de sua jornada. Se você busca a verdade por trás do véu e quer entender como a humanidade sempre esteve a moldar seu caráter, inscreva-se no canal agora e prepare-se para conhecer o arquiteto da consciência humana. A primeira e mais profunda lição de Jesus veio de seu pai José e está no que chamamos de o Tecton e o legado de José, a moral elevada. Longe do estereótipo de carpinteiro de móveis, José era um tecton, um mestre de obras que garantia a segurança de um lar. Em uma época onde a corrupção na construção era comum, o trabalho de José exigia uma honestidade inegociável. Era uma moral prática. Usar material fraco poderia custar uma vida. Foi ali, na poeira de Nazaré, que o jovem Jesus absorveu o valor do trabalho ético, entendendo que a integridade não era uma teoria religiosa, mas a fundação real de tudo que vale a pena erguer. José foi, portanto, o primeiro e essencial pilar de sua sabedoria superior. A brutalidade e a visão do jovem Galileu na Galileia do primeiro século era um espelho da miséria moral da humanidade. Opressão romana, exploração e falta de empatia. O jovem Jesus testemunhou diariamente a brutalidade dos soldados, a ganância dos cobradores de impostos e a hipocrisia dos líderes religiosos. Esse ambiente áspero não o endureceu, mas sim despertou sua profunda compaixão. Seu coração, treinado pela ética do Tecton, que prioriza a durabilidade para o próximo, passou a medir as falhas da sociedade. Ele já carregava na adolescência uma visão clara do abismo entre a conduta humana e o que ele via como o plano divino. O comportamento incomum na adolescência, fatos ocultos e os evangelhos apócrifos, embora não canônicos, preservam narrativas que apontam para um comportamento incomum de Jesus desde cedo, sugerindo uma inteligência e um senso de justiça fora do padrão. Histórias de Jesus corrigindo mestres e defendendo os oprimidos revelam uma alma que não se encaixava na rotina da aldeia. Sua preocupação ia além das tarefas domésticas. Ele observava as leis da natureza e as leis dos homens com um olhar crítico. Essa fase oculta sugere um jovem que já estava testando os alicerces morais de sua comunidade, sempre em busca de coerência e verdade. A Universidade de Séforis, o choque de culturas, estava a apenas 6 quilômetros de Nazaré, sendo canteiro de obras da elite romana na Galileia. É quase certo que Jesus, o Tecton, viajava diariamente para lá com José em busca de sustento. Séforis se tornou a universidade informal de Jesus. Ali ele viu o luxo romano, o teatro pagão e a tirania do poder em primeira mão. Esse choque cultural expôs Jesus à complexidade da mente humana, suas ambições, suas fraquezas e sua capacidade de crueldade. Ele aprendeu a ler a arquitetura como uma metáfora da sociedade, percebendo que as estruturas mais grandiosas muitas vezes se apoiavam em alicerces morais frágeis. O ofício de Tecton exige lógica, cálculo e planejamento, forçando a mente a trabalhar com precisão, constituindo a lógica do mestre de obras e o desprendimento. Essa disciplina prática se traduziu na forma como Jesus moldaria sua sabedoria. Ele não falava em abstrações vazias, ele falava a linguagem da construção, a casa sobre a rocha, o grão de mostarda, a pedra angular rejeitada. Ele ensinou o valor da medida justa, um reflexo direto da ética profissional.
Esse domínio da matéria, paradoxalmente, o ensinou sobre o desprendimento material, percebendo que a solidez real não estava nas construções de pedra, mas na integridade da alma. Entre os 12 e 30 anos, os evangelhos canônicos silenciam sobre Jesus, criando o famoso enigma dos anos perdidos, uma fase marcada pela apartida e a necessidade de isolamento espiritual. Este silêncio não implica ociosidade, mas sim um período de intensa preparação e autodescoberta. A alma de Jesus, já inflamada pela ética e pela visão adquirida em Nazaré e Séforis, precisava de um ambiente que pudesse elevar sua consciência. A sua partida, provavelmente por volta dos 20 anos, foi um ato de profunda necessidade espiritual. Buscar o conhecimento e a verdade fora das fronteiras estreitas da Galileia, preparando-se para a missão que estava por vir. Uma das rotas mais prováveis de sua jornada inicial o leva ao deserto da Judéia e aos essênios, no que chamamos de o caminho do deserto e a disciplina essênia. Esta seita ascética, conhecida por sua rigorosa disciplina, pureza e desapego material, como evidenciado nos manuscritos do Mar Morto, oferecia o ambiente perfeito. A ética do tecton de Jesus, baseada em solidez, encontraria eco no foco essênio na pureza e na comunidade. Ali, Jesus teria aprofundado seu estudo das Escrituras e praticado o jejum e a meditação, consolidando sua disciplina interior e aprofundando o contraste entre a superficialidade do templo e a verdade essencial. O rumo ao Oriente, a teoria da Índia e do budismo, é uma das teorias mais fascinantes, que sugere que o jovem Jesus viajou para o Oriente. Registros apócrifos e lendas budistas indianas apontam a passagem de um profeta chamado Issa. Embora controversa, essa hipótese é crucial para a evolução de sua filosofia. A exposição aos conceitos de karma, reencarnação e ahimsa, não violência, teria refinado sua compreensão da alma e do sofrimento. Ele teria assimilado a ideia de que o reino dos céus não era um lugar geográfico, mas um estado de consciência a ser construído internamente. Outra etapa provável em sua jornada de conhecimento é o Egito, um centro milenar de sabedoria e lar da famosa Biblioteca de Alexandria, configurando o aprendizado no Egito, o conhecimento da antiguidade. Ali, Jesus poderia ter tido contato com o conhecimento esotérico, a filosofia helenística, grega e as tradições egípcias antigas. O Egito teria funcionado como um laboratório de sabedoria, onde o jovem Tecton uniu a disciplina judaica com o racionalismo grego e o misticismo oriental. Essa síntese seria fundamental para a universalidade de sua mensagem. O Jesus que retorna de sua jornada não é o mesmo que partiu, possuindo agora a sabedoria adquirida, o homem de múltiplas visões. Ele é um homem com um profundo entendimento das principais correntes filosóficas e espirituais do mundo da época. Ele dominava a lei judaica, compreendia a lógica grega e talvez carregasse a serenidade e a visão universal do Oriente. Essa sabedoria não foi um milagre, mas o resultado de um intenso esforço humano. Ele se tornou o arquiteto da consciência humana, porque primeiro se permitiu ser o aprendiz do mundo. Quando Jesus retorna, ele não é um rabino comum, dando início ao retorno e à autoridade inquestionável. Sua autoridade não vem de uma escola teológica, mas de sua jornada e experiência. Ele não busca templos, mas sim canteiros de obras humanas, a vida simples dos pescadores e camponeses. Sua autoridade é inquestionável, porque é fundamentada na ética prática que aprendeu como Tecton e na sabedoria que adquiriu viajando. As pessoas se maravilhavam de onde vem a sabedoria deste homem, pois ela não era acadêmica, mas de vida. A missão de Jesus era construir uma nova sociedade, um reino baseado no amor ativo e na empatia, em oposição à ganância e à brutalidade da época, estabelecendo a ética do amor ativo, a nova tectonia social. Ele transformou a ética profissional do Tecton em uma ética social. Assim como um construtor deve garantir que o teto não caia sobre o morador, o ser humano deve garantir a dignidade do próximo. Ele deu valor ao material de segunda, os marginalizados, as mulheres, os doentes, que a sociedade de sua época havia rejeitado. A genialidade de seu método de ensino estava em sua capacidade de traduzir o sublime em algo simples e acessível, demonstrando o uso da parábola, a linguagem do artesão.
Suas parábolas são a linguagem do artesão, metáforas concretas sobre a vida cotidiana, fáceis de entender para pescadores, fazendeiros e, claro, outros artesãos. Ele pegava a complexa lei judaica e a desdobrava em um manual prático de vida, garantindo que a base da fé fosse sólida para todos, não apenas para a elite intelectual. Em um mundo onde as mulheres eram legalmente tratadas como propriedade, Jesus realizou uma verdadeira reconstrução social ao interagir publicamente com elas, na sua relação com as mulheres, a construção de pontes sociais. Sua conduta não era apenas tolerante, era de profundo respeito e reconhecimento da dignidade feminina. Ele as via como almas capazes de um alicerce espiritual tão forte quanto de qualquer homem. Ele construiu pontes sociais onde o preconceito e a tradição haviam erguido muros intransponíveis. O legado final, o alicerce que permanece, de Jesus não está em um templo de pedra, mas na ideia de que cada indivíduo é um canteiro de obras em potencial, e a vida é o projeto. Ele provou que, mesmo partindo de uma vila isolada, a dedicação à moralidade, o estudo incansável e a compaixão podem transformar a consciência do mundo. O Tecton largou o martelo para se tornar o mestre que nos ensinou a construir o reino dentro de nós. Um alicerce que, mesmo 2000 anos depois, continua a sustentar a mais alta aspiração humana.